Bom, encerrando então a nossa série de aulas sobre erro estático, a gente vai finalizar então com esse último tópico, falando sobre erro estático com sistemas com distúrbio, tá? Ou seja, sistemas com mais de uma entrada. Então vamos considerar esse sistema padrão aqui de controle, onde eu tenho o meu RDS como entrada de referência, e eu vou ter uma outra entrada aqui que eu vou chamar de D, que é relativa ao meu distúrbio. Tá? O que pode ser o que é um distúrbio, professor? É um distúrbio de um processo, por exemplo. Pode ser, por exemplo, eu tenho um motor funcionando, trabalhando, e de repente eu mudo a carga desse motor, a carga mecânica. Isso pode ser, por exemplo, um distúrbio. Qualquer alteração que possa acontecer no meu processo, na minha planta. Tá? Então eu chamo isso de distúrbio. Coisas que acontecem corriqueiramente. Tá? Vamos supor que eu tenho um G de 1 de S, posso chamar isso aqui de um controlador, e eu tenho aqui a minha função de transferência da minha planta, por exemplo. Tá? Nesse caso aqui eu tenho uma realimentação unitária. E se eu não tivesse uma realimentação unitária, poderia trabalhar também da mesma forma? Sim, poderia trabalhar da mesma forma, com o mesmo raciocínio. Tá? Então vamos lá. Dessa expressão aqui toda, eu posso tirar duas equações. Tá? A primeira equação que eu posso tirar é essa equação de cima aqui, escrevendo a minha saída aqui, né? Meu valor de saída. E a segunda expressão que eu também posso escrever em relação ao meu valor da saída. Se eu fizer uma manipulação algébrica dessas duas equações, eu consigo então determinar o valor do meu erro. Tá? Até fica como um exercício para vocês aí, só para vocês treinarem, não precisa entregar isso, mas fazer isso, né? Encontrar essas duas expressões aqui, baseadas nesse sistema, e encontrar então a expressão do erro. Então, essa expressão do erro, vejam bem, ela não vai estar em função da minha saída C de S, eu tenho que sumir com o meu C de S dessas duas equações. Né? Então, no lugar desse C de S aqui, eu vou substituir por R de S menos E de S. Aí é só eu isolar a minha variável E de S. Então, como que fica o meu erro? O meu erro fica com uma parcela que está mais relacionada com o meu valor de entrada de referência. Também depende de G1 e G2. E eu vou ter uma outra parcela que vai estar relacionada à minha entrada de distúrbio. Está vendo? D de S. E também vai estar relacionado às minhas constantes, na verdade as minhas funções, né? G2 e G1. Beleza? Como que eu faço então para poder calcular o valor desse erro? Né? Eu vou simplesmente aplicar o teorema do valor final, assim como a gente sempre tem feito. Vou pegar a expressão do erro que eu obtive e vou aplicar o teorema do valor final, que é limite de S tendendo a zero de S de S. Okay? Aplicando então o limite às duas parcelas, eu vou ter essas duas expressões aqui. Ó, né? Então eu posso, por exemplo, chamar essa primeira parcela aqui de ER. Significa o quê? Que é a minha parcela de erro referente à minha entrada né? A minha entrada de referência. E eu tenho a outra parcela aqui, que eu vou chamar de ED, que é o erro relativo à minha entrada de distúrbio D. Ok? Para a gente poder fazer mais uma análise aqui interessante, vamos considerar só o meu erro devido ao distúrbio, só essa parcela aqui. E vamos considerar que esse distúrbio D de S aqui é um degrau, tá? 1 sobre S. Se for 1 sobre S esse ds, eu posso cortar esse S aqui como esse S aqui. Né? Se eu dividir essa expressão em cima por G2 e dividir aqui embaixo todo mundo por G2 também, eu vou obter essa expressão para o ED. Por que ela é interessante, essa expressão? Ela me mostra o quê? Que o meu erro ele vai depender do G2 e do G1. E o que eu posso fazer para poder reduzir o valor desse erro, né, em relação a essa parcela do distúrbio? Né? Então, se eu aumentar a magnitude do meu G1, da minha função G1, eu vou tender a reduzir a influência desse erro, certo? E se eu diminuir a minha amplitude
amplitude do meu G2, que vai aumentar esse número todo aqui, eu vou tender também a diminuir o valor do meu erro, da minha parcela do meu erro relativo ao meu distúrbio, né? Se G1 eu não tenho controle sobre ele, por exemplo, é a minha planta, meu processo, eu não tenho como alterar isso, eu posso, por exemplo, diminuir, né, ou mexer aqui na magnitude dessa minha função G2, tá? Que poderia ser, por exemplo, a função de transferência do meu controlador. Assim eu consigo minimizar o efeito do meu distúrbio no erro em regime permanente do meu sistema. Eu coloquei um exercício proposto para vocês fazerem aqui também, né? Vamos considerar esse servosistema com realimentação tacométrica, mostrado a seguir. Né? Bem interessante. Então eu tenho uma planta aqui, né? Tem um modelo matemático aqui do motor, tá? Como saída dessa planta eu vou ter uma variável aqui, eu não estou mostrando aqui porque agora não nos interessa, mas seria uma velocidade, né? E se eu quiser um valor de ângulo, o que eu faço? Eu tenho que integrar então o valor da velocidade, eu vou obter então o valor do ângulo. Tá? Então eu vou ter um sisteminha desse tipo aqui, um servosistema. Considerando então uma entrada em distúrbio aqui, tá? E uma entrada de referência RS. E minha variável de erro aqui, E de S. Então a letra A desse exercício, ó, obtém um sinal de erro E de S em função da referência e em função também do distúrbio. Tá? Então eu vou ter que encontrar matematicamente a expressão do E de S, que vai ficar só em função do R, do P, vai ficar em função também dessas variáveis, tá? E não vai ficar em função do C de S, eu tenho que sumir com esse C de S dessa expressão, tá bom? Então uma dica que eu dou para vocês podem utilizar o princípio da superposição, porque esse é um sistema linear, certo? Se é um sistema linear, eu posso primeiro aplicar uma entrada R de S, posso zerar essa entrada aqui e achar a expressão para o E de S. Beleza. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou zerar a minha entrada R de S e vou considerar só a minha entrada P de S e vou achar um outro valor de erro aqui. O que eu faço no final? Eu somo as duas expressões que eu obtive, então eu vou ter uma expressão única. Ok? Eu posso fazer isso utilizando o princípio da superposição. Então essa é a letra A. Letra B, né? Calcule o erro estático quando o sistema for submetido a uma entrada de referência em rampa unitária, ok? Rampa unitária, beleza. Eu vou pegar essa expressão do erro e no lugar da minha referência eu vou colocar uma rampa, ok? E uma entrada de distúrbio em degrau com amplitude A, ok? Então, lá no domínio S vai ficar o quê, né? Vai ficar A sobre S. E a referência, uma rampa unitária? 1 sobre S. Tá? Então eu vou calcular o valor do erro estático. Beleza. Letra C. Analise qual dos parâmetros do sistema pode ser alterado para reduzir o efeito do distúrbio na saída do sistema. Tá? Ou seja, aquela parcelinha do erro ED lá que a gente viu no slide anterior. Tá? Então quero que vocês pensem, raciocinem e analisem essa questão. Depois vocês entregam.